Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Leculan, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, minha amiga, Shabbat Shalom a todos, a você que tem paciência, né, de assistir os meus vídeos, um Shabbat Shalom, né? Estamos em mais um Shabbat e vamos estudar a Palavra do Eterno, vamos estudar, aqui é um Yeshivá, né? Vamos estudar as Escrituras Sagradas, né, com uma pitadinha de espanhol e puxando algumas coisas do hebraico para a gente entender melhor e fugir das adulterações do romanismo. A paraxá desta semana é Ekev. Ekev, quer saber o que é Ekev? Vai lá atrás nos vídeos há 3 anos atrás que você vai saber o que é Ekev. Eu não vou falar não o que é Ekev não, mas vai ficar bem fácil de entender o que é a palavra Ekev. O Eterno, ele disse para Moshe as seguintes palavras: Zahor et Yom HaShabbat Leikadisho. Várias vezes, não foi uma vez só não, foi várias vezes. E em nenhum momento ele revogou essa instrução, ou seja, né, guarda o Shabat, Zahor et Yom HaShabbat Leikadisho. Lembra-te de guardar o dia de sábado. Em nenhum momento ele revogou isso. Pode procurar na sua Bíblia, até a sua Bíblia adulterada aí, né? Que ele não revogou. Agora o romanismo usa alguns textos dos escritos Nazarim, né, da biografia do Mashiach, para dizer que o Mashiach não guardava o sábado. Mentira, né? Mentira! Todas aquelas curas eram no Shabat. Por quê? Porque eles iam para Yeshivá, para que não sei, para escola, para sinagoga. E quando eles saíam, né, não era nem um estudo, era uma discussão mesmo. Eles discutiam a Torá, né? O negócio era pauleira. Eles traziam aquelas situações, né? Eles arrumavam aquelas situações para Yeshua quebrar o Shabat, mas em nenhum momento Yeshua quebrou o Shabat, porque a vida vale mais do que o Shabat. Sinto muito para você que acha que Yeshua quebrou o Shabat, e não, pelo menos não faz menção do Shabat porque a tua religião, né, te ensinou dizendo que ele quebrou o Shabat. Não quebrou não, tá? Então vamos para a porção de hoje, né? Ekev, né? Fica lá em Devarim 7:12 a 11:25, Nevarim, Deuteronômio. A Haftará fica em Yeshayahu 49:14 a 51, perdão, 49:14, 51:3, 52:1 a 15. E a Brit Hadashah fica em Uri Hakov, né, que é Lucas, em 4:1 a 44, ok? Vamos lá, como é que começa a Parashá? Ela começa da seguinte forma. Vamos lá. Verhaya ekev tishmaun et hamishpatim haile ushomertem veastem otam veshomer Adonai Elohecha lecha et habrit veet hachesed asher nishba lavotecha. Vai para o espanhol e depois vamos para o português. Sucederá, por causa que se ustedes chamar, ouvir los mishpatim, né, estatutos, né, los guardam e shomer. Shema e shomer. Shema, né, shomer. Shema, ouvir. Shomer, praticar. Adonai Elohecho vendrá em Etbrit, né, aliança, de bondade, Hesed, que jurou a nossos árvores, ou seja, a nossos pais.
Ele nos amará, los berajeja, ou seja, abençoará e los multiplicará. Baruch, Baruch, ou seja, bênção, em fruto de sus vientres e em fruto de sus tierras, su grano, su vino, su aceite, e aumentará su ganado e las manadas de sus ovejas. Em Jairet, que jurou a sus árvores que daria. Ustedes serão mais berajeja, ou seja, mais abençoados que todos os outros pueblos. Não habrá varão ou hembra estéril entre ustedes, e lo mismo com su ganado. Adonai removerá todas as enfermidades de entre ustedes. Ele não pondrá entre ustedes nenhuma enfermidade mala de Mitzrayim, aquelas que ele colocou lá no Egito, né? Las quales ustedes conheceram. Al contrário, ele las echará sobre aquellos que los odian a ustedes. Ustedes consumirán todos los pueblos que Adonai, su Elohim, les entregue. Sus ojos no tendrán piedad de ellos y no sirvan a sus Elohim, né? Porque isso se convertirá em uma trampa para ustedes, ou seja, um espinho, né? Porque se ustedes em su leve dizem, estas nações são mais grandes que nós, como las podemos derrotar, né? No tendrá temor de ellas. Recuerden bien lo que Adonai, su Elohim, hizo a Paró, né? E todo Mitzrayim, que ele fez lá, né, no Egito, as grandes provas que ustedes viram, né? E ele continua lembrando o povo, mais a su Elohim enviará lá a vespa sobre aqueles, né? E isso aconteceu mesmo, né? Teve nações que foram expulsas por causa de vespas, né? Mas ustedes não temerão a eles, porque su Elohim está allí com ustedes. Eu vou continuar lendo, e eu vou chegar num ponto que a gente vai lembrar de Malaquias, né? 3:10. Vamos lá. Ustedes não temerão a eles, porque Elohim estará conosco. Errará, o verso 22. E echará Adonai su Elohim las naciones delante de ustedes. Pouco a pouco, não podem terminar com ellas de uma sola, no sea que los animales selvagens se vuelvan muito numerosos para ustedes. Ou seja, vocês têm que ir expulsando eles de pouquinho, porque se expulsar de uma vez, os animais vão querer invadir a terra, e aí vai ficar ruim, né? Pero su Elohim se la entregará a ustedes enviando grandes desastres, e ele entregará seus melechim a ustedes, ou seja, os seus reis, e ustedes borrarão, né, seus nomes de debaixo de, ou seja, apagarão de debaixo del Shammai, do domo, terra plana. No habrá hombre delante de ustedes, serão destruídos, né? 25, las imágenes grabadas de sus Elohims, ustedes las quemarán no fuego, no avaricien la plata ni el oro de ellos, no lo tomen para ustedes, o ustedes serão entrampados por ellos porque es abominação para Adonai, su Elohim. No traigan abominação dentro de sus bait casas, para que no sejam maldecidos por essas coisas, como ellos, ustedes las aborrecerán y destruirán totalmente, porque são coisas maldecidas. Aí entra no capítulo 8, todos os mitzvotes que eu les estou ordenando este dia, ustedes farão, para que vivam e se multipliquem e entrem e possuam Haretes que Adonai jurou a seus avós. Ustedes recordarão
todos los caminos por los cuales Adonai los llevó en estos 40 anos por el Midbar, deserto, afligiéndolos y probándolos para saber lo que havia em su leve. Provar, para mostrar para vocês mesmo o que é que vocês tinham no coração, porque o Eterno já sabia o que é que eles tinham no coração, mas o Eterno queria provar para eles mesmos o que é que eles tinham no coração deles. Para saber se ustedes habría de comer sus mitzvot ou não, né? Se iam cumprir os mandamentos ou não. Isso é para você. E los afligiu permitindo que tuvieran hambre, fome, e depois les dio a comer maná. E por aí ele vai lembrando, né? Ustedes devem considerar que su coração, que como um homem disciplina su hijo, assim Adonai Elohecha, né? Su Elohim los disciplinou a ustedes também não está aqui, tá? Foi o que disse. Porque Adonai, su Elohim, los está trayendo a uma terra tov, espaciosa, uma terra de arroios, de maim, águas de fuentes, de abismos que brotam por los vales e colinas em primavera. Gente, prestou atenção na geografia desse lugar? Prestou atenção, né? Ou seja, vocês devem cumprir todas as mitzvot, né? Tendo su halachá em las halachot, ou seja, praticando, né? Com ações. Aí ele vai chegar aqui, aí ele vai chegar aqui, né? Com vales e colinas em primavera. Vamos lá, o 8/25, né? O 8/8. O verso 8 do capítulo 8 de Deuteronômio. És uma terra de trigo, cevada e vides, etzim, árvores de higo e grandes, uma terra de azeite, de oliva e miel, né? Uma terra onde ustedes comerão lechem sem escassez, pão sem escassez. Não lhes faltará nenhuma coisa em ella. Uma terra onde as pedras continuem erro, contiene erro, ou seja, erro, ferro. O Eterno não abomina a extração de mineral, mas ele abomina a extração devastadora, como é hoje, né? Hoje o homem ele não tira da terra para suprir sua necessidade, mas sim para escravizar outros humanos e para lucrar e enriquecer. Então isso vai cair na conta de quem está fazendo. Vamos lá. Hierro e las colinas podem ser minadas por cobre, né? Assim que comerão e estarão satisfeitos, né? O Berahaha, de novo o Berahat, né? Serão abençoados, Elohim, na terra boa, buena, Hairetz, Tov, né? Que lhes ha dado. No olvidar-se, não se esqueça, que Adonai, su Elohim, por não obedecer sus mitzvot e sus mishpatins, estatutos e hukim, juízos, que eu les ordenou hoje. Não se esqueçam, né? Para que quando quizás hayas comido a este lleno e edifiques casas vivendo em ellas, e haya multiplicado sus manadas, rebanhos, plata, ouro e todo lo demás que poseam, entonces su leve sin soberbezca, olvidar-se de Adonai, esquecendo-se de Adonai, su Elohim, quem los sacou de la tierra de Mitzray, donde vivia em baite de escravos, em casa de escravos. Presta atenção que toda vez que ele fala de Adonai, aqui está escrito o tetragrama, tá? Aí eu digo Adonai
Porque está escrito tetragrama e o tetragrama não é pronunciável como umas seitazinhas que está aparecendo por aí, dizendo né? Não é não, tá? Porque os judeus mais antigos, mais ortodoxos, eles não pronunciam o nome do Eterno, porque eles não sabem. Pode ser que alguém saiba, mas eu acredito que não. Ninguém hoje sabe a pronúncia do nome do Eterno. Então, né, não vem com esse Yahweh, Yahu, não, que não é não, tá? Se alguém falou para você, provou, tem arqueologia, né? Não tem nenhuma Torá né, transliteração. Não tem Torá transliterada, Torá antiga transliterada. Não tem. Então, o Yud He vai viver, aí eu chamo Adonai, tá? Porque eu não vou inventar nome para o Eterno. Ele apagou, como ele disse, apagou o nome do Eterno para que nem pronunciasse ele, né, de maneira errada. Aí botam de maneira vã, né, de maneira errada. Então, ele diz assim, o Elohim que sacou vocês da terra do Mitzrayim, porque o romanismo tirou isso do primeiro mandamento. Né? O romanismo tirou isso do primeiro mandamento. Aí, adorarás ao teu Deus e só a ele servirás. Mas que Deus? Não. Primeiro, Deus é uma palavra, né? É um nome próprio. É a terceira declinação cognitiva da palavra Zeus. Né? Já expliquei isso aqui, tem outros vídeos aí que eu explico. Né? E segundo, né, não está, né, explicando, né, mesmo que coloque adorarás ao teu Elohim, só ele servirá. Mas que Elohim? O Eterno ele especifica o Elohim que vos sacou da terra del Mitzrayim, o Elohim que vos tirou da terra do Egito. É esse que vocês têm que adorar, servir. E não é se martirizar não, tá? É servir, você quando serve ao Eterno, você serve ao Eterno ajudando outras pessoas. Vamos continuar. O 15. Quem los, né, adiavado, este grande e imponente Midbar, ele fala que o Eterno carregou eles pelo deserto, né? Então vocês digam em seu coração, mi poder a la fuerza de mis manos me han dado esta riqueza. Não façam isso, porque se vocês fizerem isso, o Eterno vai tirar vocês da... Nunca diga que são as tuas forças que fez você conquistar as coisas. A não ser que realmente, né, você sirva, né, a outro Elohim, né, que está aí te ajudando, mas depois o final do caminho é trevas. Né? Aí é contigo e a sorte. E será que se ustedes hacen qualquer coisa olvidando-se de Adonai, su Elohim, né, seguindo Halachá de outros Elohim e lhe servam, rendendo-lhes culto, eu chamo al Shammai. Olha só, agora, a gente não chegou naquela parte de Ezequiel 3:10 não, tá? Eu chamo al Shammai e la tierra de testigo hoy contra ustedes que ustedes certamente perecerão. Eu coloco o céu e a terra, chamar o dom e a terra como testemunhas, que se vocês se esquecerem, né, olvidando-se de Elohim, que vos sacou da terra de Mitzrayim, vocês perecerão. Vocês perecerão. A terra e o céu está como testemunha. E aí, né, eu comentando, né, aqui, porque dentro, né, do nosso conceito, né, até judaico, né, temos Moshe e Eliahu como as duas testemunhas lá do Apocalipse. Mas Moshe e Eliahu são testemunhas porque Moshe é a palavra escrita e Eliahu é o profeta, né? A palavra falada, digamos assim, né? As profecias, né? Duas formas do Eterno mostrar o seu ruar. Mas Moshe e Eliahu não, se a gente for
usar o conceito, né, de testemunha sobre todos os tempos, né, uma testemunha que viu tudo da humanidade desde o princípio até o fim, seria o céu e a terra. O céu e a terra seriam essas duas testemunhas, né? E aí fica com você acreditar em quem você quer, né? Tem aquela passagem também que João, né, Yohanan, e Yeshua diz, se eu quiser que ele viva, ele vive. Então seria ele a testemunha do novo, digamos assim, pós-morte e ressurreição de Yeshua. Não vou chamar de Novo Testamento, porque não existe Novo Testamento. O Testamento é um só, ele só apenas foi renovado pelo Eterno porque os homens quebraram, né? E quem seria o do período antes de Yeshua? Quem seria essa testemunha, né? Já que todos morreram. Moshe, Elias não morreu não, ele foi levado numa carruagem de fogo. Eu vou te colocar numa carruagem pegando fogo para ver se você continua vivo. Mas o poder de Deus pode isso. Pode, né? Mas não é isso que a palavra diz. Foi levado para o monte e ele foi enterrado junto com Moshe, num lugarzinho de Moshe. Por isso dizem que eles dois podem ser as duas testemunhas. Mas o céu e a terra fica bem, né, bem lógico também de ser isso. Vamos continuar. Assim como as nações que Adonai ha destruído delante de ustedes, assim ustedes perecerão, porque não foram obedientes à voz de Adonai, su Elohim. Agora o 8. Shema, escute isso, ouve e obedeça. Shema, né, e Shomer. Israel, cruzarás El Yarden, Jordão, este dia para ir a possuir nações mais grandes e fortes, grandes cidades fortificadas, hasta El Shammai, até os céus. Olha só, uma gente grande e alta, los Anakim, que aqui ustedes conhecem e de quem ha oído decir, né? Quem se pode parar delante de los hijos de Anak, né? O ditado era esse, né? A Torá, ela tem ditado, imagina, e os códigos estão lá, né? Entendam que este dia Adonai, su Elohim mesmo, cruzará delante de ustedes como fogo consumidor. Ou seja, não é vocês que vão destruir, não, é o próprio Eterno, né? Vamos adiante. Destruirá ellos, né? Não vai descer em su leve depois de isso, Elohim haya destruído delante de ustedes, e por mim, tzedakah, que Adonai ha me traído para tomar possessão, né, de esta terra. O que é tzedakah? Né? Não é por causa da minha justiça, né, que Adonai, não, eu não tenho justiça nenhuma, né? Minha tzedakah é por causa que eu sou bom, é por causa da minha justiça, é porque eu cumpro os mandamentos. Não, ele está tirando eles porque, vamos lá, né? No, é porque estas nações han sido perversas e Adonai las está echando de delante de ustedes. Aí tem uns ateuzinhos aí de cocô, né? Ele é hipócrita, né? Ele não vê as pessoas do mesmo jeito. Umas eles matam, outra ele... Não, a terra é dele. A terra é dele. E ele, que é um povo santo, e essas nações não eram. Então, ele tem todo o direito de... Né? Tem muitos pais aí que abandonam os filhos por eles não serem obedientes, né? Muitos filhos que abandonam os pais porque querem ter uma vida... São donos das próprias vidas. O Eterno é dono de tudo isso aqui, então ele faz o que ele quer. Vocês não querem não, meu, né? Eu te dou livre-arbítrio, né? Aí dizem, ele dá livre-arbítrio, mas se você não me seguir, você vai para o inferno. Lógico, eu te dou livre-arbítrio para você escolher. Você escolhe vida abundante, ou você escolhe ser exterminado. Pronto. Ou você escolhe a vida eterna. Eu te criei, te formei, e eu te dou a oportunidade de tu ser eterno diante de mim. Mas tu prefere a perversidade, então você vai ter essa vidinha aqui, né? E depois a vida vai voltar para mim, porque eu sou o dono dela, né? Eu sou o Ruá, volta para o eterno. A carne vai
para o chão, para o pó, volta ao pó, e o ruá volta para o eterno. E a alma aguarda julgamento, junto com o seu DNA que ficou na terra. Por isso que ele diz que a terra não pode ser maldita. É muita coisa que não dá para falar agora. Vocês não terão como entender. Não é por su tzedakah ou por la justiça de su leve, né, sua bondade ou sua justiça, ustedes vão a tomar possessão de la tierra de ellos, sino por la perversidade de estas naciones que Adonai, né, Elohim las está echando de delante de ustedes. Por lo tanto, entendam que não é por la tzedakah. Recuerden y no se olviden como ustedes provocaron el enojo de Adonai en el Midbar desde el día que dejaron la tierra de Mitzrayim hasta que llegaram a este lugar. Ou seja, provocaram o Eterno quase todo dia. Também, e foi a geração que o Eterno mais amou. Interessante, né? Também em Horeb, aí começa a lembrar tudinho quando eu subia a montanha, né, para pegar as tábuas, né, e aí quando eu voltei, ele diz, vocês estavam adorando, o Eterno disse assim, olha, vai lá que o teu povo está lá, ó, adorando um bezerro de ouro, aí eu desço, e aí eu me aborreço, quebro as tábuas, tudo isso ele está falando aqui, né. Habló Adonai, levanta-te e descende rápido de aqui, porque tu pueblo a quem sacaste de Mitzrayim se ha corrompido, né? Isso aqui é o verso 12, né? Engraçado é que o Eterno diz o teu povo, né? Eu vejo, não sei, né? Não posso nem dizer sarcasmo do Eterno, não sei, que é testando Moshe, né? Aí Moshe diz, meu povo não, eu estava no Egito, eu estava no Egito, né? Aí por causa do teu povo eu fugi, aí fui para a terra de Midian, passei 40 anos lá, estava muito bom em Midian, estava muito bom, aí tu me aparece, completamente tira a minha paz, né, digamos assim, né, e me manda para o Egito para tirar esse povo. Eu estava quietinho lá em Midian, né, foi tu que me ordenaste a tirar esse povo daqui, então o povo não é meu, o povo é teu, né? Mas Moshe dessa vez ele aceita aqui, ó. E então, eu descendi de la montanha de fuego, e aí, né, mirei, adi, ustedes haviam pecado contra Adonai. E esse pecado aqui não foi tão grande como o pecado que eles cometeram quando eles, né, da questão dos 12 espias, que eles deixaram na nuvem, saíram debaixo da nuvem e foram pelejar, né, contra os povos sem a proteção do Eterno. Então caí e me postrei delante de Adonai, pedi perdão por vocês, Adonai perdoou, e vai continuando, porque estuve com temor a causa dele enfado que estava Adonai com ustedes, né? E Adonai estava enojado de vocês, enojado de Aarón, e tomei o pecado de ustedes, e el bezerro había hecho y quemé en fuego, e em Teverá, Massá, né, Kivrot Hatavá, ustedes provocaram Adonai de novo, né, a enojo, e quando Adonai los mandou de Cades Barneia, dizendo, vayam, tomem possessão de Jairetes, aí vem, né, a questão dos 12 espias, eu me prostrei delante, né, aí ele continua explicando, 26, no Isse Tefilá, delante de Adonai, eu fiz orações dizendo, oh Adonai, oh Elohim, não destruas tu pueblo, tu herança, que tu has redimido, né, por meio de tu grandeza. E aí o Eterno, Moshe dando conselho para o Eterno, como Abraão deu também, para que não diga que a terra a qual los sacaste foi porque Adonai não pode levá-lo, né, llevarlo a la tierra de los que los prometió. Aí por isso que matou eles no deserto. Em esse tempo Adonai, agora é o 10, me dijo, conta todos tábuas de pedra com a primeira, né, corta, né, aí ele manda fazer outras tábuas e escreveu com o próprio dedo, né,
Em esse tempo apartou a tribo de Levi, né, para o serviço. Eu me quedei em la montanha por 40 dias e 40 noites de novo, né? Então Adonai me dijo: levanta-te, toma a jornada à frente do pueblo, assim que a hora de Israel todo o Adonai su Elohim pede a ustedes es que temam Adonai su Elohim, hagan su halachá, suas leis, né, suas ações e seus halachotes de ele, para shomer los mitzvotes, né, para fazer, cumprir seus mandamentos e seus hukim, né, seus juízos. Eu já expliquei, né, o que é mitzpatim e hukim e são os três tipos, né, de mandamentos que tem, né, os mishpatim, os hukins e os edut. Mirem que Adonai su Elohim está em Shammai, del Shammai, la tierra, e todo lo que em ella há, todo lo pertence. Acabou, explicou, né? Tudo que na terra pertence ao Eterno. Aí ele vai falar da circuncisão do prepúcio, né? Porque ele recuta mishpatim, juízos para ele huérfano e a viúva e ama a estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Ó, não vai se engrandecer não, tá? Não vai se engrandecer não, que o Eterno olha e ele é su terrilá, né, sua glória. E ele é su Elohim, que ha hecho por ustedes grandes e imponentes coisas, las quales ustedes ha visto com seus próprios olhos. Eu estou pulando, tá? Não, o texto fica muito grande. Os padres descenderam a Mitzrayim com solo 75 pessoas, pero ahora Adonai su Elohim ha hecho sus números tanto como las Kohavim del firmamento. Estrelas do firmamento do domo do céu. Ele não chama nem de firmamento, né? O fim, né? As estrelas do firmamento, ou seja, como terraplanista, né? Para mim essas estrelas são brechas, né? Ou seja, digamos assim, que é como se fosse um ferro fundido, digamos assim, né? Um espelho fundido, e nesse espelho existe, digamos, uma parte transparente por onde passa a luz, digamos, pode ser chamado de plasma, através das águas que estão acima do firmamento, e aí fica aquele, né, se você não já viu uma estrela de verdade, ela fica brilhando assim, né? Não é esses desenhos em canasa botar na sua cabeça não, aquilo ali é figura, tá? Uma estrela mesmo, por isso que Paulo diz que cada uma tem a sua glória. Vai estudar e para de pensar dentro da caixa da NASA. Amarás Elohim, sou Elohim, agora é o 11, né? Sus mishmeret, né? Hukim, mishpatim e mitzvot todos os dias, né? E conocerão ustedes este dia que no sus hijos que não ha conocido e experimentado a disciplina de Adonai, su Elohim, su grandeza, su mano forte e su braço estendido. A gente está acabando. Vamos acabar. Vamos terminar. Sus señales e sua obra, sus quales hizo em Mitzrayim. Está se lembrando de tudo, né, que ele fez. Né, donde lo que ele hizo al ejército de Mitzrayim e sus caballos e sus carruagens, né, Mirkavot, como los inundou com el água del Yam Suf. Aí vamos lá, Yam Suf, já expliquei isso aqui, né? Pode ser mar de juncos, só que não foi no mar de junco, porque o mar de junco ele é rasinho, não tem como afundar. Mar de canas, né? Tudo bem, ele pode ter cana lá no começo e depois juncos e depois ele virar um mar grande. Mas não é esse, porque Suf em egípcio, né, é junco, cana, junco. Mas Suf em hebraico é final. E se você olhar a geografia ali, o Yam Suf, o mar final, é aquele que fica embaixo de Israel, que é uma pontinha do Mar Vermelho.
Então eles chamam aquilo ali de mar final, o mar de baixo. Porque o mar da Galileia, o mar Mediterrâneo, mas aquele lá de baixo, que é o mar vermelho, é o Yam Suf, é o mar final. Eles só conheciam até ali, né? Vamos lá. Y todo lo que os 5 Él ha hecho con vosotros en este Midbar hasta haberlos traído a este lugar. Lo que hizo. Aí ele fala de Datã, de Abirão, como eles morreram, né? Que provocaram. Porque Hairet, agora, né? É o 10:10. Verso. Não, o 11, né? A gente está no 11. O 11:10. Vamos lá. Vamos terminar com isso aqui. 11:10. Porque Hairetes que ustedes vão possuir não é como a terra de Mitzrayim, de donde salieron, donde plantaban sus semente y tenían que usar sus pies para regarlas como huerto de hierbas. Pero Hairetes, la cual ustedes van a poseer, es una tierra de colinas y valles, que bebe água quando la lluvia cai del Shammai. Prestou atenção? Eles só bebiam água quando a chuva caía. A terra também. Eis Hairetes que Adonai su Elohim cuida. Los ojos de Adonai su Elohim estão sempre sobre ellas, desde o começo do ano hasta o final do ano. É uma terra que depende da vontade do Eterno. Não é como aquele texto que diz assim, o sol nasce para todos, te vira. Não. O Eterno colocou Israel uma terra, né, que, se eles não obedecessem o Eterno, não teria chuva. E se não tivesse chuva, eles não iam ter água para beber, nem tinham água para plantar. Porque a água descia da colina, chovia, eles congelavam, congela, e quando chega o verão, eles derretem, eles têm água. E aí, quando a gente vai para... Não quero falar sobre dízimo, não. Aqui não, tá? Sobre Marcé, não. Eu quero só explicar o texto. Que quando Malaquias diz assim, olha, vocês estão me roubando, vocês estão me traindo, né? E se vocês não se voltarem, né? A terra vai continuar assim seca. Preste atenção, vocês não estão colhendo, o gafanhoto está vindo comer. Lembra que as pestes que ele deu para o Mitzrayim, se vocês não obedecerem, meus mitzvotes, vocês vão ter as mesmas, né, na terra de vocês. Eu quero colocar essas pestes, essas pragas nas terras, né, de quem aborrece vocês. Mas se vocês não cumprirem o meu mitzvot, elas vão para vocês, né, e eu vou expulsar vocês da terra. E foi o que aconteceu. Eles não cumpriram os mitzvot. O Eterno não mandou chuva, né, que, né, para o neopentecostalismo financeiro, né, comercial, ganancioso, é dinheiro. É dinheiro, né? E gafanhoto é o capiroto. Gafanhoto é o capiroto. Só se for esses cães gulosos, né? Que vivem pedindo o teu dinheiro e tu vive, né, abastecendo a conta bancária dele para ele, né, viver na boa e tu no cocô, na fossa, né? Então, aqui Moshe está mais ou menos explicando Malaquias 10. A terra que vocês vivem depende do Eterno. Depende, se vocês não cumprirem o mandamento, ele vai tirar chuva. Se ele tirar a chuva, acabou, né? Acabou. Vamos continuar. Vocês não vão ter mais nada. Aí o que é que vai vir? Vai vir um gafanhoto para comer o restinho que ficou, né? E logo 4 classes de gafanhoto vai vir para comer o restinho que ficou, né? E vendrá a suceder que, se ustedes chomer cuidadosamente los mitzvot que yo estoy dando hoy
amando Adonai su Elohim e servindo-lhe com todo su leve e todo su neshama, toda sua alma, entonces yo daré a su tierra la lluvia en cada estación, la lluvia oré, né, de oré, temprana, la lluvia malcosh, né, tardia, para que recorram sus granos, sus vinos e su aceite. E eu les daré hierbas el campo para su ganado, para que ustedes comam e estén satisfeitos. Pero tenga cuidado, no se dejen seducir para que se vuelvan a um lado, servindo a outros Elohims e a los adorem. Se lo hacen la furia, assim você, né, a la furia de Adonai se encerrará contra ustedes, cerrará el chamai, ou seja, vai fechar o céu para que não haja lluvia, a terra não dará seu produto e ustedes rapidamente perecerão de la buena terra que Adonai lhe está dando. Ou seja, Moshe está dizendo o que vai acontecer aqui, né? Por isso que ele foi profeta, né? Por lo tanto, ustedes devem colocar estas palavras mías em su leve, seu coração, e em su neshama, na sua alma, né? Las atarão em su mano como señal, ou seja, atará na sua mano como sinal, ou seja, vocês farão só coisas boas, as suas mãos só farão bem, né? O seu coração só pensará o bem, né? Não tem nada de caixinha, de amarrar negócio no braço, não. É as ações que ele está falando. E lá expondrá em sua frente, entre sussurros, aqui, ó, a glândula pineal, você só pensará coisa boa, não pensará mal do teu próximo, né? Enseñá-las cuidadosamente a seus filhos, hablando de ellas quando se sentem em sua casa, ou seja, no Shabat, né? Sentem na porta das suas casas e contem essas histórias para os seus filhos, quando viajem por ele caminho, quando se acostem e quando se levantem. É aquilo que Shaul Rachalia, Paulo, né, diz assim: pregai a tempo e fora de tempo, não perca tempo não, sempre esteja com a palavra do Eterno na sua boca para instruir pessoas, né? E las escribirán en los marcos de las puertas em sua casa e em sus postes. Ou seja, você pode fazer pegar um poste e escrever a Torá, na porta da tua casa, escreva a Torá, aí o judaísmo foi criou uma caixinha, né? Uma caixinha que é a Mesuzot, né? E coloca partes das escrituras sagradas ali dentro. Porque se ustedes somen todos estos mitzvot que eu les estou dando, amando Adonai, su Elohim, seguindo su halashá e sus halashotes e sujetándose a él, entonces Adonai echará todas estas naciones de delante de ustedes y ustedes terminarán con estas naciones más grandes y fuertes que ustedes. Donde quiera que pongan la planta de su pie será de ustedes. Se cumprir mandamento, né? Su território se estenderá desde el Midbar hasta el Lebanon e desde el río Eufrates al mar del oeste. Tá vendo? Norte, sul, leste e oeste. No habrá ningún homem capaz de parar-se delante de ustedes, porque Adonai su Elohim pondrá el temor y terror de ustedes sobre toda la tierra que ustedes pisen, como ele les dijo. Acabou, gente. A próxima paraxá, né, é Re'e, né, fica em Devarim 11, 26, 16, 17. A Haftará é Yeshayahu, 41, 11, 45, 5. E a Brit Hadashá é Yohanan, Aleph, 1 João, 4, 1, 21. Vou ler a Birkat Kohanim e vamos encerrar a paraxá. Foi muito boa, foi legal. A gente traz textos, né, de outros livros e encaixa na Torá. É muito bom. Só assim você consegue compreender o que foi, né,
e como foi escrito, né, o que eles chamam de Novo Testamento, que é o escrito Nazarim, e a biografia do Mashiach, porque ela está adulterada. E você estudando a Torá é que você consegue, né, ver que ali tem erros, que eles colocaram o dedinho deles ali para criar as religiões que hoje existem e lucrar financeiramente. Yevarechecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vihuneka yitzhar Adonai panavelecha veyetzelecha shalom. Elohim melech neimã, Elohim é rei fiel. Não, o que eu estou falando aqui tá, não é nenhuma macumba não, tá? Tá lá em número 6, de 22 a 24, certo? 25. E a Bericat Kohanim, a bênção sacerdotal. Eu não sou sacerdote não, tá? Eu não sou sacerdote não, mas quando a gente pronuncia ela, tudo que a gente oferece, não é por causa disso, mas é porque eu quero o seu bem, né? Mas a gente tem o retorno, né? A Shalom, como ele diz, a Shalom vai, se não encontrar lugar, ela volta pra gente, né? Se ela não encontrar lugar. E a gente faz isso de graça, a gente não cobra não, tá? Você também não precisa de mim para ser birahá, para ser bem abençoado, não. Sua comunhão com o Eterno já é o suficiente. Você não precisa. O único mediador que existe no mundo hoje chama-se Yeshua HaMashiach, né? Só apenas ele. Ele é o único pastor e mediador entre o homem e o Eterno. Elohim melech neimã, Elohim é rei fiel, né? E vedetut vehaimet, vehaimet tesharet et rei. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Emitzer Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta com mais uma porção semanal, né? Se Yeshua não voltar, ainda não está, acho que não está no tempo ainda, não vai acontecer muita coisa ainda, a tribulação começou, mas ela vai apertar mais ainda. Te prepara, porque vai vir Blue Beam, né? Vai vir, eita, não posso falar não, senão eu perco meu canal, não posso falar. Né? E outras coisas, vai lá no Facebook, né, no Instagram, Berg Moraes, que você tem mais informações das coisas que eu não posso falar aqui, porque aqui a gente fica só com a Torá e umas mescladas de ciência, política, né? Mas o negócio aqui é destruir o sistema do Hassatan, né? É mostrar, né? É fazer a obra que Yeshua começou, né? Colocar por terra as obras, né, do maligno. Até a próxima semana, se assim o Eterno nos permitir. Shabbat Shalom e um Shavuot Tov a todos.